Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo tem a finalidade de ser uma espécie de conversa com vocês sobre a obra poética de Cesário Verde, que foi um escritor português, ou melhor dito, um poeta português, que nasceu em Lisboa em 1855 e faleceu em 1886. Quer dizer, teve uma vida curta, não é mesmo? Não publicou um livro, né, feito por ele mesmo, pensado por ele mesmo, né, em vida, senão que o livro que deu seu nome, né, à posteridade, deu seu nome à história, foi o livro, entre aspas, o livro de Cesário Verde, organizado por um amigo seu, que foi o Silva Pinto, né? Inclusive, a edição que eu tenho aqui, que não é esta edição do livro de Cesário Verde, senão uma edição que se diria mais crítica, ainda que não seja crítica no sentido de que ela volta para um estado anterior, né? Ela questiona a edição que fez o Silva Pinto e ela propõe uma outra edição que ela e na qual coexistem as versões tanto do Silva Pinto, apresentada por Silva Pinto, quanto as versões dos manuscritos do Cesário Verde, quando usai, e as versões publicadas primeiramente em revistas, não é mesmo? Ou então que ele mandou para algum amigo dele em correspondências, porque era assim que o Cesário Verde acabava fazendo conhecer a sua obra, né? Ele publicava em revistas da época, ou então ele enviava a amigos, né? Como uma forma também de dialogar, como uma forma de saber como que está sendo a sua escritura, não é mesmo? Era uma forma de dar à luz aí ao mundo, né, a sua escritura sem publicar um livro. Porém, vale também dizer que o Silva Pinto ele afirmou na introdução ali, no prólogo que ele fez pro livro do Cesário Verde, na época, que foi publicado em 1887, apenas um ano depois da morte do Cesário Verde, que ele encontrou nos papéis do Cesário Verde um plano de estrutura de livro. Quer dizer, ele vai dizer ali que ele está nada mais, nada menos que colocando em prática ali o que o Cesário Verde queria. Opa, desceu aqui a minha cadeira. Enfim, aqui o Joel Serrão, que é um português, que é quem organiza essa edição que eu tenho aqui em mãos, das obras completas do Cesário Verde, ele vai dizer que isso daí é muito contestável, que isso é muito improvável na verdade, e que havia sim no Silva Pinto uma espécie de vontade de ele ser o editor do Cesário Verde, reunir aquilo e, enfim, existia também algo egocêntrico do Silva Pinto nesse ato. Então ele propõe nessa obra completa do Cesário Verde, que ele vai dizer que já não poderia ser completa, né, porque muitas coisas se perderam, enfim, do Cesário Verde, ele vai dizer que ele buscou, né, trazer as primeiras versões dos textos. Então, as primeiras versões, quer dizer, aquelas versões que foram primeiramente publicadas em revistas, como eu já tinha dito, ou então que ele enviou para alguém, ou enfim, ou que ainda restam manuscritos, porque nas versões, comparando essas versões com as versões com a versão do livro do Cesário Verde publicado pelo Silva Pinto, ele encontrou diferenças. Então, como ele encontrou diferenças, ele começou a se questionar, né? Por que aquelas diferenças? Inclusive, havia estrofes inteiras que estavam suprimidas. Aí ele vai dizer, enfim, como uma espécie de censura, né, que tinha ali naquela época pelo Silva Pinto, ou melhor dito, que tinha na época pela poesia e que é realizada pelo Silva Pinto, porque o Silva Pinto vai dizer assim, que havia coisas que o Cesário Verde não teria gostado de publicar, né? Então, como ele não teria gostado de publicar, ele vai suprimir, quer dizer, partes mais, vamos dizer assim, sensuais, ou então mais, o que a gente diria, escandalosas, enfim, o Silva Pinto ele vai suprimir. Isso aqui está dito no prólogo que o Joel Serrão ele escreveu para esse livro que eu tenho aqui, que são as obras completas, entre aspas, e que contém poesia. Depois, dentro de poesia, tem uma parte com os desenhos dele, do Cesário Verde, e por fim a correspondência. É uma obra completa, como vocês imaginam, escassa, né? É um livro, ainda que gordo, é um livro que contém folhas muito grossas, mas não é um livro
de muitas páginas. É um livro que tem menos de 300 páginas, enfim, é realmente bem pequeno, ou seja, para uma obra completa é um livro bastante, realmente pequeno, ainda que grosso pela grossura das páginas, né? Mas enfim, vamos conversar um pouco sobre a minha experiência de leitura do Cesário Verde. Eu não fui atrás de textos críticos, eu não fui atrás de quem fala sobre o Cesário Verde, ainda que eu tenha vontade de fazer isso no futuro, mas hoje, dessa vez, não. Eu peguei esse livro na Biblioteca Camões, aqui de Buenos Aires, e eles têm uma quantidade de catálogos interessante, ainda que não está tão atualizada, né? Mas, porque é difícil, imaginem, trazer Portugal, Buenos Aires, né? Realmente bem distante, e é uma comunidade pequena de falantes do português aqui, então já é uma alegria que existe essa biblioteca. E por isso eu acredito que esse livro no Brasil ele não seja fácil de conseguir, aqui menos ainda, só consegui porque existe a biblioteca. Digo, consegui no sentido de comprar, mas talvez também existem bibliotecas, né, esse livro. Porém, há uma edição bastante fácil de conseguir, que é da Ateliê Editorial, se eu não me engano, de Poemas Reunidos, ou Poesia Reunida, se chama algo assim, do Cesário Verde, que também se propõe como uma outra visão da sua poesia que não há, historicamente, que de certa forma se canonizou, né, do Silva Pinto. Ou seja, não é uma reedição do livro de Cesário Verde por Silvia Pinto, senão uma outra proposta de reunião de poesia do Cesário Verde. Até porque implica toda uma estrutura, né? Implica toda uma estrutura de organização, de como os poemas eles vão ser, como eles vão ser relacionados, né? Aqui, por exemplo, o que propõe o Joel Serrão é dividir os poemas em seções como Ecos do Realismo, Fantasias do Impossível, Nevroses e Contrariedades, que, enfim, são dois, em si que são dois títulos, são dois títulos, né, para o mesmo poema, porém que na versão original, na versão inicial, publicada em vida, se eu não me engano, publicada em vida, ou então no manuscrito, não me lembro mais, mas enfim, seria a versão inicial do Cesário Verde, chamava Nevroses, porém quando o Silva Pinto ele publicou no livro do Cesário Verde, ele mudou o título para Contrariedades, né? Então ali coexistem, né, esses dois. Inclusive na edição, nesta edição estão os dois poemas, né? Está primeiro o poema que foi publicado em vida, ou então que ele encontrou no manuscrito do Cesário Verde, não me lembro qual das duas opções, que seria uma espécie de versão final do próprio Cesário Verde, e por fim depois uma versão editada, né, pelo Silva Pinto, que também mudou o nome para Contrariedades. Depois tem uma outra seção que se chama O Sentimento do Ocidental, que também dá nome a um texto, também dá nome a um poema que se chama O Sentimento do Ocidental. E esta é a última sessão, né? Esta é a última sessão. E depois aqui também acompanha no final umas espécies de reprodução dos facsímiles, né? Facsímiles acho que se diz, na verdade, facsímiles assim em espanhol, né? Ou seja, dos manuscritos, né? Então aqui a gente tem Na Cidade, blá blá blá, muito legal. Mas vamos conversar um pouquinho sobre os poemas em si, quais foram as minhas impressões de leitura, não é mesmo? Porque mais do que isso eu não posso informar-lhes, porque não fui atrás de textos críticos, eu não fiz uma interpretação crítica, não nada. Simplesmente são impressões de leitura, por isso que como eu propus no início do vídeo, isso aqui não passa de uma conversa sobre esse livro que eu tenho aqui, sobre a obra completa e mais que nada poética do Cesário Verde. Eu não li a correspondência completa, eu li algumas coisas, não me interessou muito, não continuei, e me centrei na parte realmente da poesia, né? Porque, fundamentalmente, Cesário Verde foi poeta. E, para começar, algumas pequenas declarações. Cesário Verde ele é muito identificado com a poesia realista.
ele foi muito influenciado pelo Zola, né, o escritor francês que levou inclusive o realismo para o naturalismo, né, aquela questão social do Zola, né, que fazia com que ele terminasse fazendo descrições até mesmo animalescas, né, do ser humano, né. A pobreza fascinava o Zola, de certa forma, também um escritor muito engajado, né, vamos dizer assim, com as questões do seu tempo. Então, ele foi influenciado, Cesare Verde, por Zola, mas ele também foi influenciado pela poesia romântica, que era impossível. A poesia romântica foi talvez a de mais impacto no século XIX, né? Inclusive, ele foi influenciado por Baudelaire, né? Que foi aquele que deu um giro no romantismo para o que é a poesia moderna que a gente conhece a partir do século XX, né? Então, a influência que Baudelaire teve nele é extremamente interessante, até porque Baudelaire é um dos primeiros a falar sobre a lâmpada a gás, né? Que vai aparecer aqui também, né? E por fim, também eu gostaria de mencionar, para a gente poder mais ou menos colocar uma espécie de contexto, de marco, né? No que depois eu vou comentar com vocês. Aqui no Cesário Verde, muitos leitores, vamos para dizer críticos, encontram uma espécie de pré-modernidade poética, né? Então, aqui se encontra o germe do que é um Fernando Pessoa, né? Aqui se encontra o germe do que é a poesia moderna portuguesa do século XX, né? E ele foi muito incompreendido também. Agora vocês vão ver uma diferença na luz, porque eu fiz uma pequena pausa, fui abrir a janela, não, abrir a cortina, então entra mais luz. E, bom, agora eu gostaria de, nessa metade do vídeo, né, comentar minhas experiências de leitura de maneira mais pontual e ler, por que não, alguns fragmentos, né, do que eu achei mais interessante. E, de maneira global, eu posso dizer que eu gostei bastante dos poemas do Cesare Verde. Acredito que há uma espécie de evolução, na minha opinião, progressiva, que vai melhorando a poesia do Cesare Verde com o passo do tempo, com o passar do tempo, né? Esta edição que eu tenho aqui, volto a dizer, é uma edição que ela propõe uma outra organização da poesia do Cesare Verde. É uma organização de forma cronológica, né? Então, os primeiros poemas eles estão ao início e os últimos ao final. E o editor também separa de certa forma, em temas, né? Então, temos aqui sessões temáticas que meio que organizam, né? Também cronologicamente, ou seja, são sessões que terminam demonstrando que naquele momento o Cesare Verde tinha uma espécie de uma preocupação aqueles temas também, né? Ou seja, elas são como testemunho dessas preocupações do Cesare Verde. Então, as primeiras poesias não têm uma sessão especial. Logo depois vem a primeira sessão, que são os ecos do realismo. Depois, fantasias do impossível e nevroses, que também é o título de um dos poemas. E, por fim, o sentimento do ocidental, que é a última sessão. Logo depois vem as cartas. Então, eu fui percebendo, né, com essa evolução da poesia do Cesare Verde, desde as primeiras até as últimas, um desprendimento da estética romântica, né? O Cesare Verde começa muito romântico, se encantando para a donzela, os amores, enfim, tem muito essa estrutura da amada, né? Da amada impossível, ou que seria a espécie de mulher idealizada, né? Que volta até mesmo para a poesia para poesia provençal, para poesia da Dona Angelicata, né? Que não me vem agora o nome,
Dulce Stile Novo, né? Algo assim em italiano, não sei falar, que seria o doce estilo novo dos italianos, enfim. Mas que aqui tá bem evidente a estética romântica, né? Com esses temas e com essas estruturas que são tão recorrentes na poesia ocidental. Então esses são os primeiros poemas, e depois eu percebi que esse paradigma estético romântico, ele vai dando lugar para um paradigma estético realista. Então vai tendo aí umas imagens, ele vai como misturando umas imagens assim, chocantes da realidade social do seu tempo. Ele introduz a pobreza, ele introduz a velocidade, ele introduz as doenças, sabe? Ele introduz o feio, assim. É uma estética que vai indo pro quase grotesco da vida moderna, e que o relaciona, voltando de novo para a questão, com Baudelaire, né? Que ele também fazia algo parecido com a cidade de Paris. Aqui Cesário Verde ele se centra claramente em Lisboa. Depois tem alguns poemas sobre a vida no campo. Inclusive o penúltimo poema que está aqui, que é o poema Nós, é muito bom, é muito longo, foi um dos últimos poemas que ele publicou. Foi em 74, se eu não me engano. Ele faleceu em 76. Perdão, foi publicado em 84 e ele faleceu. Foi publicado em 84 e ele faleceu em 86. Então, ali ele conta a história, a partir da história dele, né? Ele acaba contando a história de Lisboa, que foi uma época, né? Quando ele era jovem, quando ele era criança ainda, de muitas epidemias. Então as famílias abastadas migraram de Lisboa para o campo, de Lisboa para cidades ao redor, né? E essa foi a história da vida dele, né? Então depois ele acaba contando como a família dele, os irmãos dele foram morrendo, caindo, de certa forma, caindo, metafórica, né? Dizendo que eles foram morrendo, vamos dizer, diretamente, um a um, e inclusive ele termina morrendo, né? Sobrou só um irmão dos 4. Muito triste como ele conta, como ele vai narrando, de certa forma, poeticamente, essa chacina da própria família, que não deixa de ser também a chacina da população da época pelas epidemias, né? De cólera, febres várias e tuberculose, que é a doença pela qual ele falece. É o próprio Cesário Verde. Mas enfim, também tem muito da cidade aqui, ou seja, a vida urbana, né? Aqui está muito presente. A luz a gás aparece, como eu já mencionei anteriormente. Aparece também essa questão de que a cidade ela é um lugar quase que democrático, né? Que você pode juntar uma classe alta e uma classe baixa, que é o que acontece no poema Nevroses, que eu vou ler para vocês alguns fragmentos agora. Mas é isso, coexistem aí, né, influências da estética romântica e uma outra estética, uma estética que a gente diria que é o início da modernidade e que bebe muito do realismo, né, que está acontecendo lá na França, e que, enfim, tem os seus ecos também em Portugal. Então, por exemplo, aqui tem um poema que ele faz sobre o mar, que é muito interessante porque ele tem muito da estética romântica até certo ponto. Por quê? Porque ele canta o mar como algo no início, né? Algo como extremamente grande, enorme, sublime, né? O mar, aquela força da natureza indomável, aquela coisa bela, mas que ao mesmo tempo dá medo, né? E que eu digo que o ser humano ele ama e teme ao mesmo tempo, ele fascina e teme, né? Aquela coisa indomável, né? Que o Kant vai estudar bastante bastante bem, e vai criar toda aquela categoria do sublime, e associa muito isso com o romantismo, né? E aqui começamos com isso, né? Mas
o poema começa com isso, a gente tem aquela impressão, aquela aparência de que se trata de mais um poema de estética romântica, porém ele rompe com a estética ao final do poema, ele rompe com a nossa expectativa também ao final do poema. Termina sendo um golpe no estômago do leitor, porque leio para vocês, né? Se chama Heroísmos. Eu temo muito o mar enorme, solene, enraivecido, turbulento, erguido em vagalhões, rugindo ao vento, o mar sublime, o mar que nunca dorme. Eu temo o mar... Perdão, volto a ler. Eu temo o largo mar, rebelde, informe, de vítimas famélico, sedento, e creio ouvir em cada seu lamento os ruídos de um túmulo disforme. Contudo, num barquinho transparente, no seu dorso feroz vou blasonar, tufada a vela em água quase assente, e ouvindo muito ao perto o seu bramar, eu rindo sem cuidado simplesmente, escarro com desdém no grande mar. Quer dizer, a leitura foi péssima, eu peço perdão, mas digo como eu recitei, né, o poema, melhor dito. Porém, vocês percebem que no início a gente tem esse sujeito do poético que se identifica muito com o sujeito romântico, que teme o mar, que esse mar enorme, solene, né? E que por fim, né, ele termina escarrando, né? Ele perde a distância com o mar, ele perde o medo do mar, e como que ele perde o respeito pelo mar, né? Ele escarra no mar, né? Ele ri do mar. Então, essa relação com a natureza, ela é extremamente moderna, né? É uma relação também de dominância, né? É uma relação de aquilo que parece indomável, o ser humano quer domar. O ser humano, através da técnica, ele se pensa como o grande dono do mundo, inclusive da natureza, né? Então, tá aí essa relação, né? Uma relação bem sarcástica aqui, né? Ou seja, que aparece bem sarcástica aqui nesse poema. E depois, para não fazer um vídeo longo que já está, não é mesmo? Eu gostaria de... não vou ler as passagens que mais me desagradaram, senão as que mais me agradaram. O poema Nevroses, eu realmente gostei muito. O poema Nevroses, ele aparece aqui duplicado. Por quê? Porque ele aparece, primeiramente, segundo a versão que saiu em vida do Cesare Verde, numa revista, provavelmente, e com o título, né? A revista O Porto, 18 de março de 1876, com o título de Nevroses, enquanto que também foi publicado no, já mencionado várias vezes aqui nesse vídeo, livro do Cesário Verdes, por Silva Pinto, foi publicado aí com o título Contrariedades e, como volto a dizer, algumas modificações que a Silva Pinto fez, né, no poema. Mas eu irei ler somente a versão primeira, a versão publicada na revista O Porto, tá? E também lerei algumas passagens. Vou avisar quando eu tenho que pular, eu vou avisar para vocês. Então, lerei de maneira novamente péssima, peço desculpas, mas, bom, começo a recitar e daí a gente fala um pouco sobre isso e terminamos o vídeo. Eu hoje estou cruel, frenético, exigente. Nem posso tolerar os livros mais bizarros. Incrível. Já fumei 3 maços de cigarro e agrado a pouca gente. Dói minha cabeça. Abafam os desesperos mudos. Tanta depravação nos usos, nos costumes. Amo insensatamente os ácidos, os gumes e os ângulos agudos. Sentei-me à secretária. Ali de frente mora uma infeliz sem peito. Os 2 pulmões doentes, sofre de faltas de ar. Morreram-lhe os parentes e engoma para fora. Pobre esqueleto branco entre as nevadas roupas, tão lívida, o doutor deixou-a, mortifica, lhe dando sempre, e deve a conta à botica, mal ganha para as sopas.
O obstáculo ou depura ou torna-nos perversos. Agora sinto-me cheio de raivas frias por causa de um jornal me rejeitar há dias um folheto de versos. Que mau humor! Rasguei uma epopeia morta no fundo da gaveta. O que produz disso tudo? Mais de uma redação, das que elogiam tudo, me tem fechado a porta. A crítica, segundo o método de Taine, ignoram-na. Juntei numa fogueira imensa muitíssimos papéis inéditos. A imprensa vale um desdém solene. Faço um pulo bastante grande. Eu vou passar várias estrofes, né? Um prosador aqui desfruta a fama honrosa, obtém dinheiro, arranja sua coqueteria. E a mim não há questão que mais me contrarie do que escrever em prosa. A adulação repugna aos sentimentos finos. Eu raramente falo aos nossos literatos, e apuro-me em lançar originais e exactos os meus alexandrinos. Faço mais um pulo. Perfeitamente. Vou findar sem azedume. Quem sabe se depois eu rico em outros climas conseguirei reler estas antigas rimas impressas em volume. Nas letras eu conheço um campo de manobras. Emprega-se a reclame, a intriga, o anúncio, a blaga. Esta poesia pede um editor que pague todas as minhas obras. Eu estou melhor. Passou minha cólera. E a vizinha, a pobre engomadeira, ir-se a deitar-se em ceia. Vejo-lhe luz no quarto, ainda a trabalhar. É feia. Que vida, coitadinha. Ou melhor, que vida, coitadinha. Porque tem dois signos de exclamação. Lido o poema, a gente poderia comentar um pouco sobre ele, né? Então tem muitas coisas para falar. A primeira, essas imagens, né, que ele constrói são extremamente modernas, né? Essa imagem dos ângulos agudos, né? Ele faz aí na segunda estrofe, tô lendo os últimos dois versos, ele faz aí uma enumeração. Ele diz: eu amo insensatamente os ácidos, os gumes e os ângulos agudos. Essa enumeração, ela é para mim perfeita. Essa imagem dos ângulos agudos assim, extremamente original, né? E que poderia ser tão moderna, que poderia ter sido pensada por um poeta contemporâneo de hoje, assim, de vanguarda, assim, essa imagem do eu amo os ângulos agudos, né? Que mais que eu posso dizer sobre esse texto? Assim, ou seja, como vocês devem ter percebido, o tema principal desse poema é o poeta que é rejeitado, né? O poeta rejeitado, que ele não aceita os textos dele nos jornais. Então ele fala mal dos jornais, ele fala mal da crítica atual, né? Que ignora o método do Taine, que era um crítico literário francês, na época muito, muito influente. E que mais? Depois ele fala que os prosadores, eles, né, desfrutam de fama honrosa enquanto que os poetas não. Ele diz que para você conseguir um espaço nesses jornais, você tem que ser um adulador, né? Então ele vai dizer que a adulação repugna os sentimentos finos, né? Quer dizer, esse poeta, esse sujeito poético, ele se coloca do lado dos sentimentos finos, né? Então ele vai fazendo toda essa crítica, uma crítica sem dúvida alguma a tudo isso, a todo esse sistema de circulação literária da época. Porém, o que é mais forte de tudo é a introdução da imagem, né? A introdução desse tema secundário através da imagem da pobreza, né? A imagem da pobreza que de certa forma se condensa nessa mulher
que vive ou seja, de frente à sua casa e que é uma mulher pobre, é uma mulher doente e é uma mulher que não tem parentes, né? E que ela condensa ali o pior da sociedade, a situação mais infeliz da sociedade, e vendo a infelicidade dessa mulher é que ele percebe o quanto ele é privilegiado, abastado, o quanto ele é feliz. Quer dizer, ele só consegue ver a felicidade dele através da infelicidade dos próximos. Ou então ele tem aquele sentimento do, nossa, minha vida é ruim, mas olha ali, aquela pessoa tá pior do que eu. E daí você você se sente feliz por ver a infelicidade dos demais. É um texto que eu acredito bastante irônico, espero também que seja irônico, porque é uma imagem difícil, né? Ou seja, ele passa uma coisa assim bem... esse poeta, o sujeito poético assim, ele mesmo já se apresenta como hoje eu estou cruel, né? Realmente é uma imagem cruel, ou seja, se constrói uma imagem cruel através desse tema e dessa condensação da pobreza aí que passa entre linhas, né? Entre linhas, vamos dizer assim, é secundária, mas que dá um poder plástico fantástico pro poema. Então veja bem como a cidade aí também tá, né? Porque essa relação que ele tem com a vizinha dele é muito de uma cidade da segunda metade do século XIX, porque é uma cidade que conjuga, né, espaços que permitem, né, são espaços que permitem a pobreza e a riqueza, né? Século XIX do Paris de Haussmann, existiam os ricos e os pobres no mesmo edifício, os ricos viviam no primeiro andar e os pobres viviam no último andar. Então, é uma cidade... A cidade da segunda metade do século XIX é uma cidade que permite a coexistência de pobres e ricos, esse encontro de pobres e ricos também nas grandes avenidas, e está presente na poesia do Baudelaire e está presente aqui na poesia do Cesário Verde. Então, isso eu achei muito, muito, muito genial. Eu adorei, talvez seja sido o poema que eu mais gostei, por tudo isso que eu comentei com vocês. E, enfim, acho que vale muito a pena a leitura da obra poética do Cesário Verde. Consigam na edição que vocês tiverem assim, perto, a edição possível, acessível para vocês. E depois deixem nos comentários o que vocês acharam do texto do Cesário Verde, dos textos do Cesário Verde, enfim, e também, quizás, do vídeo. É o primeiro vídeo que eu faço para este canal. Eu espero que os próximos sejam melhores, menos enrolados, mais claros. E é isso. Um grande abraço e vemo-nos nos próximos vídeos.